Eu sou o Alan, professor de Química aqui do SEJ, a professora Ceci Cialdini, e hoje eu venho aqui falar para você sobre o assunto, sobre o conteúdo da avaliação 4 da etapa 2, capítulo 6 e capítulo 9. O capítulo 6 tem o seguinte título: A Química no Sistema Produtivo Industrial, onde falaremos sobre o complexo químico industrial, citando como principais substâncias participantes desse setor a amônia, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Observa-se que, com essas três substâncias, muitos produtos podem ser obtidos. As imagens que vemos aqui no capítulo 6 mostram quais são os produtos que podem ser obtidos a partir das três substâncias já mencionadas, como, por exemplo, os fertilizantes nitrogenados, tintas, produtos de higiene pessoal. E na página seguinte tem mais, como papelão, os perfumes e cosméticos, sal, açúcar, explosivos, medicamentos, alimentos, cerâmica, sprays, bebidas. Então vou repetir aqui rapidamente quais são as substâncias que vamos trazer aqui nesse capítulo 6. Amônia, ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Começando aqui com a amônia. Então a importância e as características da amônia. A princípio, a gente se depara com essa imagem que mostra a amônia no centro e ao redor 10 materiais que podem ser produzidos, podem ser obtidos a partir da amônia. Temos aqui amaciante de roupas, shampoo e condicionador de cabelo, nylon, pigmentos utilizados em fotografias coloridas, hidrazina, que é o combustível para foguetes, o ácido nítrico, fertilizantes nitrogenados, explosivos como TNT, medicamentos, vasodilatadores, antibióticos, germicida. Eu aconselho você que está assistindo esse vídeo a memorizar esses 10 materiais, hein? Agora, nessa tabela aqui, logo abaixo, nós temos características físicas e químicas da amônia, na qual nós vamos explorar. Primeiramente, a fórmula molecular da amônia. A amônia apresenta a seguinte fórmula molecular: NH3. Então a gente percebe que essa fórmula contém dois elementos, o nitrogênio e o hidrogênio, sendo apenas um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. A segunda característica é a fórmula estrutural da amônia, que é a seguinte, nitrogênio, e nós temos os hidrogênios ligados ao nitrogênio. Esse traço entre os átomos representa justamente a ligação química que une um átomo a outro. É possível que se pergunte qual é o tipo de ligação que une esses dois átomos. Não pense que os átomos ficam soltos no espaço. Não, existe uma ligação, algo que une, um elo entre esses átomos. E essa ligação, ela é chamada de ligação covalente. Ligação covalente. Quando se trata da ligação covalente, é importante mencionar que a ligação é formada porque os átomos estão compartilhando elétrons de valência, daí o termo covalente. Essa ligação covalente, observada na amônia, ela é simples, porque existem ligações covalentes dupla e tripla, mas neste caso é a ligação covalente simples, tá? A gente consegue observar que a fórmula centesimal da amônia traz 82,24% em massa de nitrogênio e 17,76% em massa de hidrogênio. Então, são essas as três características químicas que eu estou apresentando para vocês. Agora, a gente vai ver algumas propriedades físicas da amônia, como temperatura de fusão, ebulição, temperatura de ebulição e densidade. A temperatura de fusão da amônia é muito baixa, menos 77,7 graus Celsius, enquanto que a temperatura de ebulição da amônia também tem um valor muito baixo, que é menos 33 graus Celsius. Como que eu vou aplicar essas temperaturas, o que cada uma representa, afinal de contas? Vamos entender aqui na outra tela, vamos lá. Olha só, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Eu vou usar como exemplo a água. Com a água fica mais fácil você compreender. Preste bem atenção. A água tem a seguinte temperatura de fusão: 0 graus Celsius.
e tem a seguinte temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. A temperatura de fusão representa aí um valor de temperatura onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, a água passa de sólida para líquida a 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição representa a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Nessa temperatura aqui, a água passa de sólida para líquida. E nessa temperatura aqui, ela passa de líquida para vapor. Isso quer dizer que em qualquer temperatura antes de 0, a água estará no estado sólido. Em qualquer temperatura acima de 100 graus Celsius, a água estará no estado de vapor. E entre essas duas temperaturas, a água estará no estado líquido. Então, eu faço a pergunta para você. Por que você acha que a água, para nós, né, normalmente, quando você abre a torneira, quando você vai na geladeira, a água está no estado líquido? Por quê? Porque nós estamos a uma temperatura maior do que 0 e menor do que 100. Estamos aproximadamente a 25 graus Celsius, né, como é considerado aí um padrão. Então, estamos mais ou menos aqui. Por isso que, para nós, a água se apresenta no estado líquido. Se formos a um país muito gelado, onde a temperatura é abaixo de 0, por exemplo, abaixo de 0, antes de 0, a água estará no estado sólido. E se formos a um lugar muito quente, né, onde a temperatura é acima de 100 graus, por exemplo, 150 graus Celsius, a água estará no estado de vapor. Então você vai tomar esse raciocínio agora e utilizar ele para amônia. Qual a temperatura de fusão da amônia? Menos 77 graus Celsius, 77,7 aproximadamente, né? Qual a temperatura de ebulição? Menos 33 graus Celsius. Então, é o mesmo raciocínio. Antes de menos 77, a amônia é sólida. Em 77, em menos 77, ela passa de sólida para líquida. Acima de menos 77, ela vai estar líquida. Em menos 33, ela passa de líquida para gasosa. E acima de menos 33, a amônia estará no estado gasoso. Como eu falei anteriormente, a gente considera que a temperatura padrão do ambiente é 25 graus. Ou seja, 25 é uma temperatura acima do ponto de ebulição ou temperatura de ebulição da amônia. Logo, 25 graus é mais ou menos por aqui. Portanto, para nós, nesse ambiente que estamos, a amônia é um gás. A amônia se encontra no estado gasoso. Então, as temperaturas de fusão e ebulição servem para nos mostrar qual é a temperatura na qual a substância muda de estado físico, hein? Então, cada substância tem o seu valor. Mas não se preocupe que esses valores não são para você decorar. Você só tem que entender o que fazer com esses valores. Outra informação importante é a densidade da amônia, tanto a densidade absoluta como a densidade em relação ao ar. O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume. Então, se você observar, a densidade da amônia tem um valor muito baixo, 0,7714 grama por litro, aproximadamente 0,7. Então, 1 litro de amônia só tem 0,7 grama de massa. Você pode pensar assim, que 1 litro de amônia só pesa 0,7 grama. Para você ter uma noção, comparando com a água, 1 litro de água pesa 1 quilograma, enquanto que 1 litro de amônia só pesa 0,7 grama, né? Uma densidade realmente muito baixa. E a densidade em relação ao ar tem um valor aproximado aí de 0,6, né? Dá 0,5967, tá? Bom, dando continuidade aqui, vem a pergunta, por que a amônia ganhou tanta importância no sistema produtivo industrial, né? Vamos entender. No primeiro parágrafo é dito que a amônia era obtida como um subproduto indesejável do processamento do carvão. Provavelmente por ela ter um odor muito irritante, né? Um odor muito ruim. Então ela era imediatamente descartada. E aí a produção de fertilizantes, a produção de explosivos e outros materiais
era produzido a partir do salitre do Chile, ou nitrato de sódio, né, como é conhecido aí, o salitre do Chile. Um material que é obtido aqui na América do Sul, né, no país na qual o nome se refere, o Chile. Mas com a Primeira Guerra, muitas fronteiras foram fechadas e a obtenção do salitre foi comprometida. Então tiveram que pensar num substituto para o salitre, para a produção principalmente dos fertilizantes nitrogenados. E olha só qual foi a substância escolhida para substituir o salitre? Foi a amônia. Então, a reação de produção da amônia, ou a síntese da amônia, nitrogênio com hidrogênio, coloca os dois para reagir, o produto obtido vai ser amônia. O problema é que essa reação pode parecer simples, mas quando se trata de rendimento, ou seja, a quantidade de amônia produzida não atendia a demanda. Então, dizemos que a reação teve um baixo rendimento. Os reagentes e o produto dessa reação são substâncias gasosas, e reação com gases são reações que não são tão simples de acontecer. Por quê? Porque necessita de um controle rigoroso da pressão e da temperatura do sistema. As reações ocorriam a temperaturas muito altas, por exemplo, aqui 1000 graus Celsius, pressões baixas, com a pressão a nível do mar, que é 1 atmosfera, enfim, mas a reação poderia até ser rápida a essa temperatura e a essa pressão, né? Temperatura alta, pressão baixa, mas infelizmente o rendimento da reação, a quantidade de amônia obtida não atendia a demanda. Até que 2 cientistas, né, entram em cena e resolvem esse problema da temperatura e pressão ideais para a obtenção da amônia. Estou falando de Fritz Haber e Carl Bosch, né? Haber e Bosch, 2 cientistas que desvendaram o mistério da pressão e da temperatura do sistema, que são ideais para que ocorra a reação da amônia. Então, Haber, né, o da esquerda aqui, teve a ideia de trabalhar com pressões baixas, de até 500 graus Celsius, por volta de 450 graus Celsius, e Bosch teve a ideia de trabalhar com pressões mais altas. E aí, com temperatura mais baixa e com pressões mais elevadas, finalmente o rendimento de produção da amônia tornou-se ideal. Isso resolveu o problema da produção de fertilizantes e aí, né, muito alimento pôde ser obtido. Essa reação ganhou muita importância no sistema produtivo industrial devido aí, né, à produção de fertilizantes principalmente. Damos esse crédito aí, né, a Haber e Bosch, tanto que hoje a síntese da amônia é conhecida como síntese Haber-Bosch. E isso rendeu a esses 2 cientistas o Nobel de Química, né? Em 1918 foi a vez de Haber e somente em 1931 que foi a vez de Bosch, né, para receber o Prêmio Nobel de Química. Ok? Vamos agora falar sobre o ácido nítrico. Aqui não tem muito o que dizer sobre ele, não. É importante saber a fórmula do ácido nítrico, que é HNO3. Ele serve principalmente para a produção de diversos explosivos, como o trinitrotolueno, que é o TNT, a nitroglicerina e também o nitrato de celulose, conhecido como algodão pólvora. Como já vimos na imagem anterior, o ácido nítrico pode ser obtido a partir da amônia. Tá? Então essa reação, que é aparentemente complicada, mostra que o ácido nítrico pode ser obtido sim a partir da amônia. E também que o ácido nítrico pode ser obtido a partir dos óxidos de nitrogênio, quando reagem com a água. E finalmente vamos falar sobre o ácido sulfúrico. Fórmula molecular H2SO4. É importante que você saiba dessa fórmula molecular. E aqui tem um aspecto histórico interessante, né, envolvendo o ácido sulfúrico. Na época da alquimia, que é o nome antigo da química, na época ali da Idade Média, o ácido sulfúrico já era conhecido, mas não com esse nome, e sim com o nome de óleo de vitríolo, pois era obtido por esses alquimistas a partir de uma substância chamada vitríolo verde. Quem é o vitríolo verde? É o sulfato ferroso heptaidratado. E o óleo de vitríolo é o próprio ácido sulfúrico. Bom, um pouco mais embaixo percebe-se que o ácido sulfúrico pode ser obtido a partir do enxofre. Essa sequência de reações que a gente observa aqui no livro são as mesmas reações que estão envolvidas na formação da chuva ácida. E por último, é importante mencionar que o ácido sulfúrico está envolvido aí na produção de explosivos,
metais e ligas metálicas, né, a partir de minérios, produção de material para o tratamento de água, corantes, fertilizantes, baterias automotivas, medicamentos e também detergentes. Então, com essa aplicação aqui do ácido sulfúrico no setor industrial, a gente encerra aqui essa explicação do capítulo 6. Capítulo 9, doenças profissionais ou ocupacionais por uso de substâncias químicas. Bom, é importante mencionar que o profissional que está na indústria química, para trabalhar nesse setor industrial, ele precisa estar realmente muito protegido, como mostra aqui essa imagem. Nessa imagem, né, algum trabalhador está manipulando algum material aí que é com certeza bastante perigoso devido ao que ele está vestindo, não é? Então você observa aí máscara, respirador, luvas, um jaleco. Então, o trabalhador da indústria química precisa estar utilizando seu equipamento de proteção individual, famoso EPI. Então, na indústria química é muito comum o trabalhador ter contato com substâncias tóxicas, corrosivas, irritantes, radioativas, daí a necessidade do uso dos seus equipamentos de proteção individuais. Portanto, esse capítulo aqui vai mencionar duas intoxicações, uma causada pelo chumbo e a outra causada pelo mercúrio, denominadas, respectivamente, saturnismo e dragerismo. O chumbo e o saturnismo. Bom, o chumbo é um metal obtido a partir da galena, minério que aparece aqui, é um metal pesado e é um metal tóxico, né, bioacumulativo. Essas reações apenas mostram como o chumbo puro é obtido a partir do minério, e na página seguinte a gente observa usos do chumbo no cotidiano, como por exemplo, produção de cristais, solda elétrica e também essas capas que protegem as pessoas que trabalham com raio-x. É importante mencionar que o nome saturnismo, ele tem duas hipóteses. Primeiramente, dos romanos antigos, por idolatrarem o deus Saturno, acreditando que esse deus os presenteara com chumbo, metal onde puderam construir os seus aquedutos. Outra hipótese vem dos alquimistas, aqueles químicos da antiguidade, que associavam os metais aos astros celestes. Por isso que é tão comum a gente ouvir, perceber associações do ouro com o sol, a prata com a lua, então chumbo associado ao planeta Saturno. E na próxima página a gente pode observar os dois tipos de intoxicação, aguda e crônica, dependendo aí da exposição. Como ocorre a intoxicação aguda? Por ingestão de compostos de chumbo, que são solúveis ou rapidamente absorvidos pelo organismo. E a crônica por inalação contínua de partículas que contêm chumbo, ingestão de pequenas doses ou ainda através da absorção pela pele. Uma dica bacana para você diferenciar como ocorre essas intoxicações é a palavra contínua. Então, se você perceber que o contato ele é mais contínuo, é intoxicação crônica. Do contrário, né, aquela coisa mais imediata, é intoxicação aguda. E para finalizar, vamos falar sobre o mercúrio e o hidrargirismo. Símbolo Hg, densidade 13,6, é também um metal pesado, tóxico e uma curiosidade interessante. Por mais que ele seja um metal, ele é um metal líquido. E o vapor de mercúrio é encontrado nas lâmpadas fluorescentes, ele líquido nesses termômetros mais antigos, nesses termômetros analógicos, e antigamente ele era aplicado em obturações dentárias. Vale salientar que o mercúrio também é muito utilizado no garimpo do ouro. E aí, quando ocorre esse tipo de atividade em terras indígenas, por exemplo, a contaminação dessas terras acontece por conta do mercúrio em si, que é utilizado em excesso para purificar o ouro. Então, regiões na qual o garimpo é ilegal são regiões contaminadas, as pessoas adoecem devido ao uso, devido ao uso exagerado desse metal na purificação do ouro, ok? E a gente termina essa orientação mais uma vez falando sobre as formas de intoxicação do mercúrio, que também pode ser aguda ou crônica. Aguda, duas formas: ingestão de compostos solúveis de mercúrio, inalação de altas concentrações de vapores de mercúrio ou de compostos de mercúrio que são voláteis. O que é ser volátil? É que evapora com facilidade.
Finalmente, a intoxicação crônica por inalação contínua de vapores ou de compostos de mercúrio em baixas concentrações, ingestão de pequenas concentrações em alimentos, por exemplo, ou por sua absorção pela pele. Mais uma vez eu trago para vocês a dica, ó. A palavra contínua é chave para diferenciar intoxicação aguda de crônica, sendo que a palavra contínua se refere à intoxicação crônica, tanto para o saturnismo quanto para o hidrargirismo. O que fazer com as pilhas e baterias usadas? Há pilhas e baterias que podem ser descartadas no lixo doméstico comum. Outras, entretanto, devem ser devolvidas ao fabricante ou importador, né? Veja mais a seguir. As pilhas alcalinas e comuns, voltando para a questão, que contêm compostos de zinco e de manganês, podem ir para o lixo comum. Entretanto, certas pilhas e baterias recarregáveis devem ter outro descarte, né? Conforme resoluções do CONAMA, número 257, ano de 99. Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos tenham os procedimentos de reutilização, reciclagem ou tratamento ou disposição final ambientalmente adequados. Data da legislação, tarará, tarará. Essa diferença de descarte deve-se, em outras razões, ao fato dos compostos de chumbo, cádmio e mercúrio, quando comparados ao de zinco e manganês, serem mais tóxicos e bioacumulativos, menos tóxicos, mais tóxicos, enfim. Uma análise interessante dessa questão é perceber que no texto sempre é dito que pilhas que contêm zinco e manganês podem ir para o lixo comum, provavelmente porque não são tão perigosas quanto aquelas que contêm mercúrio, cádmio e chumbo, né? Pensar que esses metais são mais tóxicos, né, o chumbo, o cádmio e o mercúrio, com certeza já nos dá um norte, né, de qual opção marcar nessa questão. Zinco e manganês podem ir para o lixo comum, então não são tão tóxicos assim. Então, onde tem menos tóxicos, já não é a resposta que a gente está procurando. Chumbo, cádmio e mercúrio como sendo, né, metais mais tóxicos. Portanto, na letra A, como resposta correta dessa questão. Porque a toxicidade dos metais pesados está na bioacumulação. São metais que se acumulam nos organismos e não são digeridos, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição na escola. Um abraço a todos e até mais.